Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo sobre a depressão pós-parto pra vocês. Vai ser um vídeo explicando tudo que eu senti. Eu vou tentar fazer um vídeo não muito comprido, porque ninguém merece ficar falando de coisa triste por tanto tempo. E eu vou falar resumidamente o que eu senti, o que eu fiz pra melhorar. E assim, eu vou falar tudo isso pra que quem já passou por isso, pra quem puder vir a passar, né? Não desejo isso pra ninguém, mas é uma realidade. E pra quem já passou e não conseguiu diagnosticar isso, como eu já ouvi histórias, pra que todo mundo saiba o que é de tudo isso, o que acontece e como sair dessa, tá? Eu vou falar tudo o que eu fiz e vou explicar o que eu sentia. Então, pra começar, eu vou explicar pra vocês o que eu sentia. Como eu contei pra vocês no vídeo passado, essa depressão começou quando eu cheguei em casa do nada. Primeiro com muita tristeza, chorava no primeiro dia, gente. Não aconteceu nada com o Noah, tinha acabado de chegar em casa e eu chorava extremamente. Depois, quando eu me vi sozinha, eu entrei em pânico total, assim, assim, senti sufocada mesmo, com falta de ar, e senti um aperto no coração, fisicamente mesmo, uma agonia. Eu passava a mão aqui assim, ó, e andava pro lado e pro outro na casa, desesperada. Então isso foi o que eu senti nos primeiros dias, logo no primeiro e no segundo dia. E aí então foi começando, né? Eu comecei com dores, eu fiz aqui uma listinha que eu tô lendo pra não esquecer de nada. Tinha muito mal-estar, muita fraqueza, parecendo que eu ia desmaiar o tempo inteiro. E eu tinha dor no estômago, então assim, eu me sentia mal de não aguentar. Tanto que eu pedia pra ir no hospital porque eu não aguentava ficar daquele jeito. Fiquei assim por 4 vezes, até que a 4ª vez passou e eu consegui ficar normal. Depois disso, depois dessa tristeza enorme, sem motivo, eu não sabia o porquê eu tava assim, porque eu tava super feliz com o nascimento do Noah e tudo tava planejado, mas eu me sentia assim, e dessas dores e do pânico, eu comecei a ficar com muito medo de tudo. Medo de criar o Noah, medo de voltar ao normal, muito medo de sair sozinha na rua, de ficar sozinha em casa. Eu tinha medo, assim, de chorar, de desespero, não que podia ficar sozinha por nada. Medo de dirigir, medo de fazer qualquer coisa, gente. Não conseguia fazer nada sozinha, às vezes nada nem acompanhada. Fiquei estagnada na minha vida, assim, vida paralisada mesmo, uma coisa horrível. Além de muito medo, eu tinha sono e moleza frequentes. Eu só queria dormir e ficar deitada. Eu passei praticamente 1 mês da minha vida deitada nessa cama aqui. Deitada, sem fazer nada além de ficar deitada. Não conseguia levantar, não conseguia fazer nada, não conseguia cuidar do Noah, só chorava, ficava triste sem parar e dormia, gente, às vezes 12 horas seguidas, se não mais. Dormia umas, sei lá, 18 horas seguidas, 16 horas, acordava, voltava a dormir, acordava, voltava a dormir. Tinha dias que eu não tomava banho, assim, era terrível. Gente, uma coisa, acho que a pior fase da minha vida, eu não desejo isso pra ninguém. Além disso, eu não conseguia comer. Além da fraqueza da depressão e dos sentimentos em si, eu sentia muita fraqueza porque eu não comia. Eu tinha a sensação de que eu ia vomitar quando eu comia, quando precisava comer. Eu não tinha vontade de comer nada, nem lanche do Mac. Nada. Não queria comer nada. Por isso eu emagreci, acho que em 1 mês e meio, meus 14 quilos. Da gravidez inteira eu emagreci nesse período. Pelo menos uma coisa boa, né? Vamos pensar assim. E eu também não tinha sentimento de nada, não tinha sentimento prazeroso nenhum, só tinha sentimentos ruins. Os bons, amor, assim, eu olhava pro Noah e só sentia desespero, não sentia nada. Não que eu sentia nada de ruim por ele, mas eu também não sentia nada. Era uma coisa horrível, eu parecia simplesmente um robô, sério, uma pessoa sem alma. Foi uma coisa horrível. Então, gente, passando tudo isso, eu decidi procurar ele é um neuro, mas ele seria como se fosse um psiquiatra pra me dar um medicamento. Comecei a tomar medicamento como se fosse um calmante pra dormir, porque eu não conseguia dormir. Chegava de noite, eu não conseguia dormir. E assim, eu dormia, sonhava desesperadamente, acordava assustada. Era um pânico. E mesmo que eu só sentia muita fraqueza e sono, isso logo no comecinho, né? Eu não conseguia dormir. Depois com o remédio eu dormia e dormia demais. Então eu tomei um calmante e tomei 2 remédios para depressão. E depois eu deixo isso listadinho lá no blog, gente, porque eu não vou entrar em detalhes aqui e eu não sei decor mais, graças a Deus, isso passou na minha vida. Logo depois disso, eu decidi, assim,
Conheci 2 amigas que passaram por isso e me falaram suas experiências. Teve uma amiga minha que demorou 1 ano pra descobrir que ela tava com depressão pós-parto, então começar a tomar medicação e fazer um tratamento com psicólogo, que foi o que eu comecei a fazer. Então, gente, o bom, assim, né, o lado bom também pra mim foi porque eu descobri muito rápido. Tive muita ajuda da minha família, que me incentivaram a procurar ajuda, e é lógico que eu, desesperada por ajuda, também fui atrás. Então, eu descobri isso muito rápido, tive a cura muito rápido e o processo de tratamento muito rápido. Teve uma amiga minha que ficou 1 ano vivendo isso, sem saber o que fazer, achando só que era uma tristeza, só que era, sei lá, do corpo dela, do emocional dela, do sentimento dela, da cabeça dela, e só depois de 1 ano que ela conseguiu se tratar. Então, eu fico imaginando o que é sofrer o que eu passei por 1 ano. Então, gente, quem tiver qualquer sentimento assim, logo que o bebê nascer, saibam de tudo isso. Só que assim, tem um sentimento que chama Baby Blues, que é uma tristeza que ocorre após 1 semana, 2 semanas depois que o bebê nasce e passa. É uma coisa do novo, do medo do ser humano, dos hormônios da mulher, tudo junto ao mesmo tempo, e que não é uma depressão, isso passa. Se você sentir isso nas primeiras 2 semanas, fica atenta, fica tranquila que isso vai passar. Agora, se não passar e isso vir junto com coisas físicas, problemas físicas do corpo, aí vocês procuram ajuda, fiquem atentas e vejam realmente o que está acontecendo com vocês. Então, foi tudo isso que eu senti. Depois do começo dos medicamentos, eu fiquei 1 mês sem sentir absolutamente nenhuma diferença. Parecia que eu não estava tomando medicamento nenhum, tanto que eu achava que eu não ia melhorar, eu só chorava. Eu comecei a ir numa psicóloga, que é um amor. Eu vou deixar o contato dela, e tanto do neuro quanto dela, gente, aqui na descrição, porque são pessoas boas, são pessoas que eu recomendo, são pessoas que me ajudaram muito. Então eu vou deixar tanto aqui no YouTube quanto lá no blog a descrição deles, os contatos deles, dos 2 profissionais. E aí eu comecei a fazer a terapia com essa psicóloga, que me ajudou muito, que me deu muita força. E aí, gente, como eu contei pra vocês no outro vídeo, minha sogra passou mal, teve que ficar ausente, e por bênção de Deus, eu melhorei. Os remédios começaram a fazer efeito, a terapia, lógico, começou a colocar meus pensamentos no lugar, a minha vida no lugar, o meu foco no lugar, e eu melhorei, gente. Dentro de 1 mês, do 2º pro 3º mês, eu tava ótima, zerada, como se nada aconteceu, e hoje em dia eu tô 100% como eu era antes do Noah nascer, e super apaixonada por ele, e tudo certo, assim, né? Minha vida voltou ao normal. Então, fiquem atentas pra quem tem isso, fiquem preparadas antes de ter o bebê. Então, assim, eu nunca imaginei que isso seria algo que viesse acontecer comigo, que isso era algo possível e o que eu ia sentir. Então, pra quem tá grávida, pra quem pretende engravidar, gente, isso pode acontecer e acontece com muita gente. Eu tive muitas pessoas que tiveram isso. Teve a pessoa da minha família que teve depressão pós-parto até por conta do Plasil, de um remédio pro aleitamento. Então também fiquem atentas, conversem com o seu ginecologista sobre tudo isso também, seu obstetra, porque eles podem ajudar. Então fiquem atentas com tudo isso, porque é muito importante. E eu espero que todos esses sintomas que eu contei pra vocês ajudem, que a recuperação, como foi a recuperação, os profissionais que eu tive ajudem. E é lógico, gente, tenha tudo isso preparado antes de acontecer, porque se acontecer, vocês estão preparados e vocês não vão precisar sofrer muito, ou então vai ser uma coisa passageira, como foi comigo. E é claro, o apoio da família é tudo. O meu marido fez, assim, se virou nos 30, se virou do avesso pra cuidar de mim e do bebê, junto com a mãe dele. A mãe dele cuidava de mim e do bebê, assim, eles 2 cuidavam da casa, cuidavam do Noah e cuidavam de mim. Eu tava praticamente um 2º bebê aqui pra eles. Então, se não fosse por eles, eu não sei o que seria de mim, do Noah e da minha casa e tudo mais. Então, sua família é muito importante. Avise, gente, os próximos de vocês que vocês podem sim precisar de ajuda e queiram a ajuda das pessoas. É lógico que tudo tem um limite, e lógico também que se depois que o seu bebê nascer e nada acontecer com você, você vai se adequando e você vai se sentir super bem sozinha, mas deixe tudo preparado, gente, para que todo esse processo ocorra super bem. E se você passar por alguma coisa dessa,
que seja algo passageiro na tua vida, um momento que infelizmente você tem que passar, mas que você não sofra demais com isso. Então, gente, essa foi a minha história, foi por isso que eu fiquei fora do YouTube por um tempo, porque eu não conseguia fazer nada, quanto mais vídeos e quanto mais blog, enfim. E é isso, meus amores, eu agradeço muito por todo o carinho de novo nesse período, porque eu lia todos os comentários de vocês, é claro que isso deixava meu coração muito mais feliz e me dava forças, tanto quanto a minha família, tá? Agradeço por tudo. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar, qualquer coisa vocês podem me falar aqui nos comentários abaixo ou no blog. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus, se cuidem, não deixem que nada disso estrague a vida de vocês. E é isso, meus amores. Tchau!